Por dentro da temporada. Tá aí? Então entra. Eu sou Matheus Abujan e você está no Por Dentro da Temporada, o podcast da Cizone que explora as fronteiras do aluguel por temporada e te ensina a ultrapassá-las. Antes de tudo, preciso falar que esses episódios estão sendo gravados ao vivo aqui do Conecta Franquias, o evento que a Cizone reuniu anfitriões do Brasil inteiro. E por isso, eu agradeço aos nossos patrocinadores. São eles: a Matinale, a Mog, a Pleno, a Madkey, a Stace e a Easy Cover. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como o aluguel por temporada e o short stay é uma tendência que veio para ficar e que pode ser explorada de diversas maneiras com um cara que é um viajador nato e um investidor de visão. Rodrigo Ruas, ele dispensa apresentações, mas eu ainda assim faço questão de dizer que já viajou para 93 países, programa de televisão. Cara, que prazer recebê-lo aqui nessa primeira temporada do Por Dentro da Temporada. Que legal, cara. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Eu sou suspeito, né, para falar de aluguel por temporada. Mudou minha vida, literalmente. Sim. E há muito tempo, né, cara? Você já vai experimentando. Eu até tinha deixado aqui. Você é um viajador nato, como eu falei, um cara que fez a paixão por viagens. Um modo de viver e um modo de ganhar dinheiro e um modo de se conectar às pessoas. E o que eu acho mais interessante quando eu vejo os seus programas, seus conteúdos, é que você é um cara que, de fato, experiencia o lugar. Você já tem episódios em hotéis de luxo, em coisas muito luxuosas mesmo, uma estrutura, mas também muito autênticas, muito locais. E eu queria saber das suas vivências, como que você saiu desse viajante e veio para a parte do investimento também em viagens? Legal, boa pergunta. Assim, na pandemia, para quem não me conhece, né, eu tô há 19 anos viajando o mundo, sou jornalista e já gravamos mais de 600 episódios do nosso programa, né, do meu programa. E nesses 600 episódios passamos aí por 93 países. E foi muito louco, porque eu não imaginava que toda essa experiência... Eu fui fazer uma conta básica de quantas hospedagens eu já tinha vivido, né, eu já tinha feito. Fiz um cálculo rápido, 19 anos, 18 viagens por ano. Cada viagem dessa eu fico ali no mínimo em 3, 4 hotéis diferentes, né? Aí eu fui ver, já me hospedei em mais de 1.500 hotéis na minha vida. Caramba! É loucura, né? E aí, na pandemia, você imagina um cara que fazia 18 viagens por ano, preso num apartamento lá na Raposo Tavares, em São Paulo. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Nada mais oposto do que a vida que você levava. Exatamente. Então, o primeiro gatilho foi essa coisa de ficar preso em casa. Eu queria fazer algo, mas não sabia o que ainda. Mas o fazer algo, eu pensei muito, bom, que tipo de negócio eu posso ter, que tipo de investimento eu posso fazer que vai continuar me dando liberdade para poder viajar, porque a minha grande paixão é viajar e o meu principal business são as viagens que eu faço, né, os programas que eu gravo. E aí eu, depois de pensar em várias possibilidades, loja de shopping, eu fiquei pensando em muita coisa, né, porque existem várias opções. Momentos de investir e chances de empreender. Mas, pô, shopping não tava rolando, pandemia. Eu fiquei olhando e falei, cara, até mesmo numa pandemia, se eu tivesse, por exemplo, as minhas cabanas que eu tenho hoje, os chalés que eu tenho hoje, eu acho que rolaria, porque o cara vai para aquele isolamento social, ele fica ali naquela cabana isolado das outras pessoas. E aí... Então, eu vou ter que te cortar, porque você já citou suas cabanas, então a gente antes tem que só fazer um contexto, você contar aqui pra gente o que são essas cabanas. Vou chegar lá. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? E aí eu falei, bom, vou fazer uma pousada. Então, primeiro eu tinha pensado numa pousada. Falei, vou fazer uma pousada. E aí eu procurei no meu YouTube qual o destino mais procurado aqui no Brasil. E aí era Campos do Jordão. Na verdade tinha Gramado, tinha algumas outras cidades,
Mas a mais próxima de mim era Campos do Jordão. Eu falei, meu, tá entre as 5 mais procuradas, então eu vou lá em Campos procurar um terreno. E nessa que eu fui procurar o terreno, inicialmente meu pensamento era uma pousada, mas que a pousada ainda me traria... Eu ficaria preso, porque pô, você tem toda a burocracia de uma pousada e tudo mais. E aí eu, meu Deus, o que eu vou fazer? Resumindo, achei o terreno, comecei a construir os chalés. Eu, particularmente, participei da construção dos chalés. Me deu até dor na coluna, um problema de coluna. Porque, mão na massa, literalmente. Botei a mão na massa, porque, cara, eu sou muito inquieto. Eu, assim, queria fazer alguma coisa. E com o projeto também? Você se envolveu ali com a concepção da ideia? Foram uns 19 anos como viajante profissional e essas hospedagens todas que me levaram aos chalés que nós temos hoje, né? Que são chalés... Aí, começou com chalés, né? Então foram 15 chalés, são 80 metros quadrados cada chalé, numa região maravilhosa, localização muito boa, apenas 9 minutos do Waze, você coloca assim pro, sei lá, para Baden-Baden, pro centro de Campos do Jordão. Então você tá no meio de uma floresta de araucárias, só montanha, e em 9 minutos você consegue tomar uma cerveja Baden-Baden lá no coração do Capivari, que é o centrinho turístico. Então, pô, eu tinha localização, eu tinha natureza, e aí o que faltava? Essa coisa de ser um imóvel inteligente, instagramável, confortável. Então, eu coloquei uma hidromassagem em todos os imóveis, em todos os chalés. Uma coisa que eu fiz lá, Matheus, e que eu nunca vi em nenhum lugar até hoje, foi muito louco. Eu coloquei uma estrutura para hidromassagem interna. Só que a hidromassagem, a hidro, ela tem 1,80 por 80, né? Para 2 pessoas, um de frente para o outro. Eu coloquei uma estrutura externa também, um ladrão para a água sair, um ralo, e uma tomada stack na parte de fora. E 2 torneiras quente e frio dentro e 2 torneiras quente e frio fora. Então eu posso vivenciar... O hóspede, eu pergunto, você quer a sua hidromassagem no deck de fora ou você quer dentro? E é só o meu funcionário vai lá e bota na parte de fora e a gente só faz os encaixes. Então é 2 em 1, né? E faz total sentido para um imóvel que é totalmente, uma região que é totalmente ligada ao inverno, mas que tem um fluxo altíssimo de turistas também no verão pelas belezas. É isso aí, é isso aí. Então no verão é uma delícia você tomar um banho de massagem ali no deck, na parte externa e tal. E Rodrigo, me permite então, vamos convidar o pessoal que está nos assistindo a visitar o @chalésnaturale no Instagram, porque a gente vai falar bastante deles, explorar bastante, porque foi o seu início como investidor ali no Short Stay, e quando a gente tentar colocar em palavras o quão bonito é, o quão instagramável é a palavra que você usou, é legal o pessoal seguir lá, ver, porque de fato é impressionante. Assim, eu como viajante já tinha conhecido, né, eu já conhecia Campos, mas olha, mesmo eu sendo um cara assim... experiente em viagens, conhecendo o mundo todo, quando eu chego lá, eu fico louco. Belíssimo. E rolou até uma situação uma vez, porque foi tanta correria para construir que eu mesmo nunca tinha me hospedado. E chegou um certo momento que eu vi os comentários, eu desconfiei até do meu anfitrião na época. Eu falei, esse meu anfitrião, não é possível que os hóspedes estão gostando tanto. Eram uns comentários, assim, incríveis. Eu falei, lá não é tão incrível assim, sabe? Pô. E aí eu comecei a falar, esse cara tá dando uma grana pra esses hóspedes, eu não sei. Os comentários muito bons. Aí eu falei com a minha esposa. Família pra comentar. Aí eu fui passar um final de semana lá com a minha esposa. Rapaz, no final, eu e ela falamos, que incrível! Mas assim, você deleta, você faz um recover de todos os... Você esquece de tudo, sabe? Então você dá uma renovada mesmo nas energias. E eu quero explorar um pouco mais da concepção ali, da ideia do seu investimento, porque eu acho que você entende como poucos de experiência. E falo isso porque te acompanho e etc. E você experimenta, de fato, os países que você está viajando. Já falamos disso ali no início. E acho que o Chalés Naturale tem essa característica, talvez quase percursora no Brasil, de vender a experiência. Eu até tinha, quando você começou a falar de chalés, eu falei, vamos comentar o que é, porque as pessoas talvez não entendam. Ali, Campos do Jordão é um destino turístico, ponto. Super turístico. Perfeito. Mas existe uma
grande possibilidade da pessoa se hospedar no chalés natural e não sair. Nem sai. A maioria é muito louco de tão isso. Incrível. Porque a hospedagem passa a ser uma experiência. Eu acho que essa questão foi o que veio se construindo nos últimos anos, quando o assunto é a saída da hotelaria tradicional e a chegada do Airbnb, etc. Eu queria que você, como esse viajante, explorasse um pouco dessa percepção. É assim, Matheus, eu hoje, lembra no início eu dizendo, eu pensei em fazer uma pousada? Hoje as pessoas me perguntam, Rodrigo, como é o Chalés Naturale? Aí eu falo, gente, é uma hospedagem de experiência. Lá a gente... é uma pousada? Não. Apesar da gente ter uns mimos, como o café da manhã, que normalmente a Airbnb não tem, nós entregamos um café da manhã todos os dias numa cesta de piquenique pro cara. Então, e essa cesta, ele escolhe, a gente baixou um aplicativo lá, paga, é baratinho, é coisa de, sei lá, $100 por ano a gente paga para ter o aplicativo. Mandamos para esse hóspede no WhatsApp, ele já escolhe o que ele quer de frutas, como ele quer o ovo dele e tal. Então a gente faz uma cesta de piquenique com ovo, pão de queijo, fruta, pão, todinho e suco de laranja. E aí o café ele tem a história de fazer o café fresquinho lá na própria cabana, que a gente tem uma cafeteira, não aquela de escritório, mas aquela de você botar o pó e tal, esperar o café. Então, hospedagem de experiência é isso. E muitos dos comentários é assim, não quis sair da cabana, eu entrei e não quis sair. E aí, para complementar nessa hospedagem de experiência, o que a gente fez? Eu senti, então, a necessidade de ter alimentação. Eu falei, o cara não sai de lá. Claro que tem cozinha, prato, toda a parte de panelas e tal, mas o que eu fiz além disso, de ter toda essa estrutura? Tem fogão, tem geladeira e tal. Eu fiz alguns implementos lá. Então eu coloquei bons vinhos para a pessoa comprar, ali já pronto para ele não precisa nem pedir, já tá ali numa adeguinha. Eu deixei cervejas artesanais, eu deixei refrigerante, água e tal, que ele pode adquirir. E muito melhor, eu fiz uma parceria com um restaurante da cidade, porque a gente tá um pouco afastado. Sim. E o cara me passou um cardápio bem legal que eu já conheço. O cara tem uma cozinha industrial perfeita e tal, que entrega lá no Cabana de Pedra e no Chalés Naturale, né? No Chalés Naturale. Então, o cara ainda pede através do aplicativo que chega pro cara lá na cidade. Caramba. Então... É o ápice ali da comodidade, do bem-estar e da experiência. Afinal de contas, esse cara... quer aquilo, quer a comodidade. E é legal você falar disso, porque a gente aqui tá falando talvez no extremo da hospedagem de experiência, naturalmente, que para a Cizone não é a realidade de todos os nossos imóveis e tá tudo bem. Você não quer ir para São Paulo e se hospedar no Itaim Bibi para ter uma experiência incrível. Você quer estar perto de tudo, você quer conseguir... ter um chuveiro que funcione bem, uma cama legal, uma toalha... Um Wi-Fi funcionando, porque você vai ter que mandar e-mail à outra noite. Experiência, exatamente, né? Mas também não deixa de ser experiência. Mas uma coisa que foi comum a muita gente aqui, muitos dos nossos anfitriões, muitos dos nossos investidores, é falar da importância desse entendimento do que o hóspede precisa e que isso também vira uma oportunidade. Você falou, eu deixo um vinhozinho lá e etc. Também é uma expansão ali de portfólio que você consegue ganhar dinheiro dentro do seu negócio. Eu não estou falando que você vai faturar horrores, que a ideia é ganhar em cima do hóspede. Você está gerando uma comodidade para esse cara. Com certeza. E seu negócio também vai se expandindo. E todo mundo ganha, Matheus. Eu distribuo essa renda ali para o anfitrião também, que está ali, do meu co-anfitrião, né? Hoje eu sou um franqueado Cizone, tem um co-anfitrião que cuida para mim. Então eu compartilho com ele do lucro dessa receita. Então... Economia local de Campos do Jordão. Não, com certeza. Ali todos os camareiros, recepcionista, a galera do check-out, lavanderia, todas as compras nós fazemos lá. Então assim... com certeza a economia, a gente consegue ajudar na economia, somar, né? Não é só sugar. A gente chegou para agregar, a gente tem 20 e poucos funcionários lá, né? Hoje, somando os dois empreendimentos. Então, eu sou muito grato à cidade. E complementando na experiência, a gente falou do chuveiro quente. Eu coloquei um chuveiro a gás,
que é outra experiência. Coloquei internet, televisão com TV Smart, então o cara bota no Netflix, no Amazon, assiste. Então tem a lareira, né? A lareira, pô, o paulista, meu, tá ali, ele quer acender fogo, o cara se sente lá o homem das cavernas, ele adora. A 2 horas de São Paulo parece que o cara se desconecta absolutamente de toda aquela realidade. É isso aí, é isso aí. E, Rodrigo, Campos do Jordão, queria, antes de... Porque eu ainda vou explorar, e falou já da Cisone, e claro que eu tenho total interesse em a gente explorar ali essa sua relação, porque eu digo que é quase o casamento perfeito. Você é o proprietário, o investidor e agora o franqueado que a gente quer para nós, mas eu sei que a Cisone também ajudou muito e você sempre fala disso, já falou bastante nas suas entrevistas, mas antes de chegar nesse ponto, queria explorar um pouco mais de Campos do Jordão, porque não é um destino óbvio, e aí você vai falar assim... Pô, Matheus, como assim não é um destino óbvio? É óbvio, todo mundo vai, eu também sou de São Paulo e vou para Campos do Jordão e todo mundo quer ir, mas é um destino que inicialmente pode parecer já explorado ao limite, porque já tem uma rede hoteleira ali, já tem imóveis para Airbnb, e você vem com uma proposta totalmente diferente e de fato vê que o short stay e o turismo mesmo, ele tem outras formas de ser trabalhado. Então, Campos do Jordão passa a ter uma nova estratégia para você de investimento. Como investidor agora, eu quero explorar um pouco desse ponto. Não te deu medo ir para Campos do Jordão, não, pensando nisso? Que Campos do Jordão já é uma cidade... No turismo, muitas vezes a gente aposta naquela tendência e não em algo tão consolidado. E Campos do Jordão já vem de 3 décadas consolidadas dentro do nosso turismo. Medo a gente tem, né? Porque a certeza... Eu me lembro de várias vezes eu... deixar assim a construção, olhava lá para cima do morro, via os chalés mal acabados, né, terminando, eu falava, meu Deus, será que alguém vai querer se hospedar lá nesse topo de morro? E eu botando todo o meu dinheiro. E não foi uma coisa simples, sabe, Matheus? Eu não tive grana para terminar os chalés, aí eu tive que vender minha casa, o meu único apartamento, o único imóvel que eu tinha. Aí não deu, eu vendi também o único carro que eu tinha. E aí, pô, finalzinho ali, consegui finalizar. E aí entrei para outros negócios também, que hoje são parte das receitas do grupo, né? Que eu tenho ali de trabalho, que são os grupos de viagem, sim, né? Então eu não fazia grupo de viagem, eu não tinha algumas frentes, não tinha agência de viagem, que hoje também somam muito aí a receita que entra. Sim. Mas... eu me lembro assim que não foi fácil, né, a primeira, mas o retorno foi muito legal, o feedback das pessoas indo para lá, renovar casamento, nossa, aí você tem de tudo, né? Sim. Aí você tem de tudo, tem noivos, pessoas que vão de lua de mel. Eu fico muito feliz em poder somar, em participar daquela fase da vida das pessoas. Então, assim, tive medo, não tem jeito, porque ninguém vai, você nunca... Empreendedor no Brasil, ninguém fala para ele, ó, pode fazer isso, que é 100% de certeza. De errar. Não dá, né? Então, o medo ele tem, mas tem que empreender assim, né? Sim. Eu vou tirar essa jaqueta aqui, mas pode ir falando que eu tô te ouvindo. Legal. Rodrigo, daí agora chegamos aos chalés prontos. Depois a gente vai falar um pouquinho mais do Cabana de Pedra, que eu acho que o pessoal tá curioso aqui. Os chalés prontos, você inicia a sua operação. Queria voltar lá nesse início e como a Cisone chegou a esse modelo de negócios que você tinha, como que foi esse match perfeito entre os chalés Natural e o Rodrigo Ruas e a Cisone? Você imagina que eu estava fazendo, então, os chalés, mas ao mesmo tempo eu queria a liberdade que eu sempre tive para viajar o mundo. E aí eu começo a procurar na internet uma empresa que pudesse, então, me dar toda a assessoria que eu sempre quis. E pesquisa de lá, pesquisa de cá, e aí eu vi Cisone. Falei, cara, que trabalho que esses caras fazem. E aí eu fui entender. Pedi para falar por telefone e tal, com alguém, a pessoa me explicou, falei, que isso, é sério? Que eu não vou precisar comprar um papel higiênico? Ela você não vai precisar comprar nada. E detergente, não. E desinfetante, não. E arrumação, não. E lavanderia, não também. E check-in, não. E check-out, não.
me interesso. E aí começou então essa história com a Cisone, e que por muito tempo, porque a coisa foi muito natural, né? Nós tivemos o Darcio, que era um franqueado lá, mas aí a mãe teve um problema e tal, de saúde, ele teve que voltar para a cidade natal dele, e aí acabou caindo no meu colo, então, essa primeira possibilidade de eu ser o franqueado, né? De eu assumir esse papel, porque até então estava super tranquilo, mas para eu colocar outra pessoa, eu falei, quer saber, a operação já está tão redonda, o Darcio já me entregou tão redondo, que talvez nem vale a pena. Não vale a pena, eu já tinha toda a galera lá, aí registrei todo o pessoal dele, né, na minha empresa, e já tinha os fornecedores, desde papel higiênico a desinfetante, entregavam lá, ele deixou muito redondo. Sim. Então hoje praticamente é como se a operação ela roda sozinha. Né? Sim, claro, com pessoas lá. O meu não depende do Ruas, não depende do Rodrigo. Sim, né? Sim. Mas, cara, eu vou ainda explorar um pouco a questão da Cisone, porque eu acho que desde o início você tinha a opção de tocar sozinho. Eu entendo que ali no começo você queria a liberdade, etc. Mas você poderia, agora, principalmente com os chalés já com nome consolidado e com essa mudança que teve, fazer a gestão by Rodrigo Ruas. E você segue com a Cisone e você, penso eu, me corrija se eu estou errado, mas continua sendo uma parceria extremamente rentável, claro, e que faz total sentido para você. Como investidor, por que a Cisone? Porque iniciou muito bem. A gente está com quase 4 anos já de parceria. Então, pô, você imagina que se eu tivesse que sair, eu já tinha saído. Se fosse ruim, eu já tinha também ido embora. Então, é muito cômodo, né? Desde precificação, eles já me mandam uma planilha do comparativo com outros chalés, como é que tá o mercado, um comparativo do ano passado para esse ano, as variações. Então, poxa, é muito legal ter alguém até para ter essa troca. Né? Você ter uma empresa para ter essa troca, isso é muito legal. Você se sente empoderado como investidor mesmo. Exatamente. E traz segurança, né? Fala, pô, eu acho que eu tô indo pro caminho certo. E quando você... E o mais legal, a Cisone, ela não impõe, olha, então é isso. Eles perguntam, Rodrigo, o que você acha? Eu acho que talvez até pelo meu histórico, pelo meu conhecimento na hotelaria e tal, eu acho que há também uma troca nesse sentido. E eu às vezes falo, gente, vamos fazer um teste, ao invés de deixar... Vou dar um exemplo. Agora, esse mês a gente estava discutindo Natal e Ano Novo. E aí eu falei, gente, vamos fazer uma experiência, porque eu acho que é o Natal ou o Ano Novo, caem assim numa data perfeita para você bloquear no mínimo 5 diárias. 5 diárias, porque cai, sei lá, numa quinta-feira. Então você tem quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para domingo, domingo. Mesmo quem vai trabalhar vai conseguir fazer essa emenda. Mas eu falei para eles, falei, olha, ano passado eu senti que demorou muito, eu fiquei muito no risco. Vamos deixar 4 chalés com mínimo de 4 diárias ou 3 diárias, porque aí a gente não perde talvez esse público e já garante uma hospedagem. Então vamos fazer um teste. Sim. Então a gente vive fazendo teste e que o turismo ele não é uma ciência exata. Sim. Pode funcionar, pode não. É muito engraçado, às vezes tem gente que liga lá, quanto é a diária? Eu falo, cara, eu não sei quanto é a diária. Vai depender da época que você vai depender... Da precificação dinâmica. Exatamente, é igual o voo. Você olha hoje, é um valor, amanhã é outro. Por quê? Porque é de acordo com a demanda, né? Quanto menos assentos no voo, mais caro é. E lá no chalés é a mesma coisa. Quanto menos chalés disponíveis, mais caro vai ficar. Né? Então a gente tem essa conversa lá na Cisone. Já aconteceu também, às vezes, passar batido. Puto, vendeu tudo, não deu tempo de aumentar o valor. Porque, foi sucesso. Mas se vende tudo muito rápido, a minha conversa com eles é assim, tá errado. Sim. A gente poderia ter feito um degrau de precificação. Então, a Cisone, assim, eu estou com a Cisone porque realmente confiança, funciona.
sabe? Tem um telefone para as pessoas ligarem. Imagina eu ter toda essa estrutura, cara. Cara, e eu acho interessante porque é um viés que a gente tem acompanhado no mundo atual, que não faz mais sentido uma empresa vir com a solução fechada e falar é isso, e você como consumidor aceitar que é isso. E o contrário também, é aquela ideia do o cliente tem sempre razão, também não é bem assim. E eu acho que é muito saudável a sua relação com o nosso time de operação, porque eu acho que é uma cocriação mesmo de um produto. E nesses últimos 4 anos, esse produto tá dando super certo, e chegamos ao seu segundo produto em Campos do Jordão, que é o Cabana de Pedra, que eu queria que você também contasse, porque também vendemos experiência, também com uma localização premium, num lugar lindo, só que com uma pegada um pouco diferente. Primeiro, entender o que te deu segurança para dar esse segundo passo como investidor. Acho que você já contou um pouco aqui. E contar um pouquinho para o pessoal como que é a Cabana de Pedra. Você falou uma coisa, Matheus, muito legal de cocriar e tal. É importante dizer que várias coisas hoje que são aplicadas para toda a Cizone foram extraídas do meu papo com a Cizone. Olha, por que vocês não mudam aqui na Sapra ou não sei o que? Nossa, nunca pensei nisso. Por que não dá? Então, várias trocas que foram feitas com a Cizone, comigo, né, e a Cizone, hoje são aplicadas em todos os franqueados, usam e falam, pô, que ideia legal, de onde veio? Pô, Ruas falou e tal. Então, porque essas ideias vêm das necessidades, né? Sim. As necessidades vão surgindo. Que só você, como proprietário, como quem está no dia a dia, conseguiria sentir. Exatamente. Bom, falando do Cabana de Pedra, aí, pô, imagina que eu tenho uma área linda, já funcionou os chalés. Aí eu falei, poxa, eu vou fazer algo diferente, mas no estilo modular, um pouco mais moderno, né? O chalé, ele é mais rústico, A-frame. E o Cabana já tem ele é mais quadrado, ele tem mais uns LEDs embaixo da hidromassagem, ele já é um pouco mais moderno, ele tem uma esquadria de fora a fora, mas a vista é a mesma, sim, é deslumbrante a vista, né? Ali as nuvens passam, eu até bati aqui, as nuvens passam embaixo ali da cabana e dos chalés. Olha, é muito legal. Apliquei um pouco do que eu já tinha, né, vivido no chalés e apliquei no Cabana de Pedra. Cara, bacana. Rodrigo, quero explorar um pouco ainda do seu olhar, essa visão sua de negócio, que eu acho bastante ímpar, para um pouco além de ser um cara muito sensível a demandas mesmo de experiências, ao que você tem viajado. Acho que as viagens trazem isso, uma bagagem cultural muito forte. Isso talvez não faria sentido sem a sua visão de negócios. Queria que você talvez nos contasse, a partir da visão desse Rodrigo investidor e sempre atento, o que você acha que vão ser os próximos anos aí do short stay, dessa necessidade do consumidor, o consumidor que pós-pandemia quis viajar e estava desesperado por viajar, e agora talvez mais do que viajar ele quer experienciar os lugares. E é isso, queria também que você trouxesse um pouco do que você tem visto e o que você acha que são os próximos passos aí, o que está mudando. Na minha opinião, o futuro da hospitalidade, das viagens, isso mundialmente falando, está ligado, claro, à experiência, isso é fato, né? Não é mais aquele luxo, ostentação, só por ostentação, né? Tanto que as ostentações têm mudado muito, né? Antigamente o cara tem o carrão legal, mas hoje as pessoas, ostentação é tempo. E tempo não volta, né? Então, grana você vai e vem e tal, mas quem tem tempo, eu costumo dizer que a riqueza para cada um é diferente, né? Riqueza para um pode ser, às vezes, o carrão, o apartamentão, mas às vezes riqueza para o outro é poder pegar o filho na escola, é o tempo. Passar a tarde com a família. Muita gente, o cara tem um corpo legal, é o tempo, porque ele teve tempo para ir na academia. Então, hoje o que dizem que a ostentação é o corpo, o cara consegue, a pessoa. Então, no turismo, é a mesma coisa. Eu, desde a pandemia, venho dizendo que o futuro da hospedagem nas viagens está muito ligado ao isolamento social, porque a gente aprendeu essa coisa de ter o próprio lugar e tal. Obviamente que
Em São Paulo não dá, é um prédio que você tem um apartamento do lado do outro. Mas quando você tem a possibilidade de você ficar num espaço só seu, até mesmo em São Paulo dá. Você pode pegar um apartamento só para você, que você tem toda a vivência ali de cozinhar, de fazer e acontecer. Mas essa coisa da experiência, a gente fez uma viagem para Ásia, e foi muito legal, porque eu peguei todo tipo de experiência, de hospedagem lá. Desde resort a cabana em Bali, no meio da floresta. E só vou te cortar, mas que é interessante como a Ásia é cada vez mais, sempre foi, mas um mercado que vende muita tendência aqui pro Ocidente, né? Muito em hospedagem, tendências que a gente via no Japão há 15, 20 anos atrás, o próprio mobilidade, hospedagem, etc. Hoje em dia já está parte do nosso dia a dia aqui. Até dependendo, por exemplo, você falou Japão, Tóquio não tem espaço. Então eles vamos fazer o hotel cápsula. Porque num lugar que caberia um quarto, você tem 10 pessoas, mas com uma certa privacidade, assistindo uma televisão e tal. Imagina que num quarto com 10 pessoas, não dá para assistir cada um o que quiser. É o que tá no quarto. Agora, numa cápsula, cada um tem uma, entre aspas, uma privacidade. Tá certo que o banheiro divide, aquelas coisas e tal, mas faz total sentido isso que você tá dizendo, né? Então eu acho que, falando em tendência, eu acho que vem sim a exclusividade. Exclusividade não quer dizer que é caro, né? É exclusivo, não quer dizer que é caro. Vem essa coisa do isolamento social, para hospedagem, principalmente de lazer. Então, o isolamento, cara, se sentir único ali, explorando e tal. E você ter atividades também, né? Conseguir fazer uma caminhada, fazer um biking, hiking, enfim. Então, a ver com esporte. Sim. Né? Também. Eu gostei muito do seu ponto sobre tempo, porque faz muito sentido do que a gente tem acompanhado em redes sociais. É exatamente isso. Hoje em dia, já não é mais... A ostentação não é você postar um prato de R$500 que você tá comendo hoje. Virou cafona. Eu postar uma foto com você e falar, tô encontrando meu amigo que eu não via há 40 anos. Perfeito. Hoje em dia, não é mais bonito eu estar numa festa com uma vodka caríssima. O bonito é eu amanhã conseguir correr 10 quilômetros porque eu tô com tempo para fazer isso. Então, a hospedagem... E consciência também, né? E o chalés já trazem isso. Eu tô com tempo para tirar um final de semana... Para esquecer, para dar um reset aqui, para poder começar segunda-feira, por exemplo, sabe? Existe valor maior que esse nos dias atuais? É bem por aí. Então, eu acho que a tendência está cada vez mais dentro desse ponto, de você ter tempo para desfrutar do que realmente importa. De uma companhia legal, da família, da esposa, dos filhos... E poder cuidar de si, né? Que nem se você vê um amigo que você não vê há muito tempo, você tá cuidando de você, sim, né? Você tá fazendo algo dos seus relacionamentos. Dinheiro nenhum pode comprar. Sim. E vou só insistir em um segundo ponto que você trouxe, que eu achei muito interessante, porque essa maneira da gente viajar mudou tanto que eu pego como exemplo o Rio de Janeiro. Há 10, 15 anos atrás, quem ia pro Rio de Janeiro ia para onde? Bondinho, Pão de Açúcar, a praia de Copacabana. E o que eu percebo, não sei se você tem essa visão, é que cada vez mais quem vai para o Rio de Janeiro, e estou aqui explorando o destino mais tradicional, talvez, do mundo, mas com certeza do Brasil. E hoje eu vejo que as pessoas estão numa tendência de querer fazer o que o carioca raiz faz. Então, o que antes era uma foto no Cristo Redentor, hoje virou um sambinha de fim de tarde na Pedra do Sal. O que antes era Copacabana é a Praia da Macumba. Você vê a galera na Praia Vermelha muito, que era uma praia inexplorada ali na Urca, e agora a galera tá indo, não indo pra praia, porque não é uma praia pra banho, mas querendo conhecer lugares que antes era do carioca raiz, digamos assim. Então, eu acho que é essa interação que cada vez mais o viajante está querendo ter local. E daí uma rede hoteleira tradicional talvez não vai dar isso pro cara como um Airbnb. Sim, sim. O Airbnb, ele nasceu, né, dessa história, né, de você receber em casa, a pessoa ter um anfitrião lá já, né, te esperando. E então viver experiências autênticas do local
está dentro, eu acho, desse futuro que eu enxergo, né, para o turismo. Então, com certeza, tá dentro, assim, Sim. né? Para encerrar, então você como investidor, como uma pessoa que está no dia a dia do short stay, se tem alguém aqui em casa que está pensando, eu queria investir, mas eu acho que o bonde do Airbnb ou o bonde dessas tendências já passou, você acha que ainda está longe? Eu acho que a pessoa tá... Agora é a hora, tem que mandar bala, tem que encarar. Tanto que eu estou hoje investindo em outros imóveis que são imóveis do Spot, por exemplo, né? Eu sou investidor do Spot e eu acredito no modelo. Por quê? Porque você paga barato. O que é o barato? É o preço de custo. Sim. Né? A CZone é muito transparente. E essa transparência faz toda a diferença, né, Matheus? Sim. Que você olha todo o custo e tal. Você está pagando a preço de custo, mas a CZone já enxerga lá na frente, porque ela enxerga o teu imóvel, ela administrando o teu imóvel. Então, pô, é bom demais. Para quem está assistindo, assim, quem nunca imaginou o que é a CZone, cara, ela não te cobra nada para administrar o seu imóvel. Aliás, ela divide o lucro contigo. Isso é muito bom, porque eu não tenho que pagar uma mensalidade por mês. Então, isso talvez seja legal, assim, a pessoa entender. Cara, a CZone quer ganhar, é o ganha-ganha. Sim. Se você ganhar, eu ganho. Poxa, e a gente recebeu muitos franqueados aqui que também é isso. Que a gente tá falando aqui com o Rodrigo, proprietário, franqueado, como a CZone, e você conhece muito bem a CZone, é um ganha-ganha-ganha. Porque ninguém vai perder, mas todo mundo tem a ganhar. A CZone não quer ganhar mais que o proprietário ou quer ganhar mais que o franqueado. Você sabe a importância de um franqueado na sua operação. Você Sim. Hoje é mas você tem os seus co-anfitriões e você tinha um franqueado. Os proprietários, claro, são o coração da nossa operação e a CZone faz parte de tudo isso. Então, todo mundo ganhando. É o aluguel por temporada, o short stay ali em sua essência. Ideal, né? Distribui a renda para todo mundo feliz. E o proprietário sem precisar se preocupar com o dia a dia, né? Sim. Então, principalmente você que tem 1, 2, 3, 4 apartamentos. No meu caso, eu acabei tendo todos concentrados num lugar só. São 30 imóveis, é muita coisa. Mas o cara que tem 4, 5, imagina você sair da sua casa, se preocupar com arrumação, lavanderia, check-in, check-out, precificação. Você não pensa em nada. E o mais legal, você pode continuar usando o teu imóvel. É muito simples. No próprio aplicativo você vai lá, eu vou usar esse final de semana, eu vou com amigos lá. Então, muita gente até confunde, fala, mas a CZone, porque é tão barato, assim, tão justo o valor, muita gente me pergunta assim, mas isso aí é cota compartilhada? Eu falo, não, cara, é o imóvel com escritura, é seu, você bloqueia quando você quiser. Mas é uma semana que eu posso usar? Não, é seu, você pode usar quando você quiser. Então, esse tipo de trabalho é único, é por isso que a CZone tá voando, porque é custo-benefício para todo mundo. Boa. Rodrigo Ruas, muito obrigado. A gente se conversa bastante, estávamos esperando esse encontro e você sempre traz muita visão. E é o que eu falo, como viagem traz bagagem cultural, traz visão de negócios, viajar. Eu acho que me corrija novamente, mas o empreendedor que você é, esse cara de visão de negócios, também não, acho que passa muito pelas suas viagens, pelo que você viu e conversou ali no mundo. Eu sou muito grato, né? A minha história, o que eu vivi. Eu saí de casa com 17 anos, né? Fui estudar nos Estados Unidos, fiz high school lá. Depois voltei para o Brasil. E aí, depois dei aula de inglês aqui um tempo. Voltei para os Estados Unidos, fui ser camareiro. Então, muita gente pergunta, pô, Rodrigo, como é que você começou na hotelaria? Cara, foi como camareiro. Depois fui para front desk lá, né? Eu fazia um trabalho de concierge ali. Então, eu comecei a influenciar as pessoas. Na internet tinha, eu era influenciador. Por quê? Porque eu era concierge. Então, as pessoas chegavam lá, com licença, onde tem um bom restaurante com uma vista legal? Eu falava, olha, você vai pro hotel tal, você vai no rooftop tal, que a vista é sensacional. Chegava às vezes casalzinho, o que eu tenho para fazer de hiking? Você vai fazer um hiking do lado leste, às 6h15 o pôr do sol, forma um set na parede, ou coisa alucinante. Então,
não só como viajante profissional, mas antes de eu entrar nessa área de televisão, de influenciador, essa minha história de ter morado fora, essa minha história de ter trabalhado lá fora. Aí teve chapeiro do McDonald's, manobrista, garçom, camareiro. Tudo isso fez o Rodrigo de hoje, que quando vê um camareiro, eu sei exatamente o que esse cara passa no dia a dia. E a importância dele em todo esse processo. Na operação, exatamente. Então, eu sou muito grato, sabe? Às perdas e às vitórias, sim, né? Aos momentos difíceis e aos melhores momentos da minha vida, aos mais alegres. Porque eles me ajudaram no Rodrigo que é hoje, e também na criação do Chalés Natural e do Cabana de Pedra, que, eu quero entregar a melhor experiência possível para aquele cara que, às vezes, a gente não sabe quem a gente está recebendo. Sim. Se o cara tá num luto, às vezes ele tá de luto. Ele quer um momento de paz, porque ele perdeu um ente querido. Ou ele tá na melhor fase da vida dele, que ele acabou de casar. Ou pro cara é só um final de semana comum, que eu hoje escolhi vocês, como para um outro cara pode ser a economia de um ano inteiro para fazer uma viagem especial. Um burnout, tá trabalhando pra cara... Você não sabe quem você tá. Então, você receba bem, se prepara para que ele tenha a melhor experiência. É muito dentro disso que eu penso. E eu te agradeço muito por sempre nos receber tão bem, os meus pedidos, e eu peço bastante, tá? Cara, muito obrigado de verdade, é um prazer recebê-lo aqui nessa estreia do nosso podcast. Espero já recebê-lo nos próximos... Tamo junto. E por aqui encerramos então mais um Por Dentro da Temporada, mais que especial, com o Rodrigo Ruas. Quero lembrar para você que nós estamos gravando esse episódio ao vivo do Cizone Conecta Franquias, então não posso deixar de agradecer bastante aos nossos patrocinadores, a Matinale, a Mog, a Pleno, a Madiki, a Stace e a Easy Cover. E claro, a você que ficou ouvindo aqui com a gente até o final. Quero fazer um convite especial. Nas nossas redes sociais a gente tem bastante conteúdo sobre short stay, aluguel por temporada. O Rodrigo Ruas está bastante nas nossas redes sociais também. Segue lá, @Destino Cizone. A gente fica por aqui e se encontra no próximo episódio. Tchau.